Intenções da Santa Missa. Pelas almas de Joaquim Almeida, Raimundo Almeida, Enedino Gomes e por todos os pais falecidos. Por Torquato Ribeiro dos Santos, Adélia Dias de Andrade, Torquato Andrade, Raimundo João dos Santos, Maria das Neves Pires, Adalberto Mascarenhas, Anita Macedo. Pelas almas dos familiares maternos e fraternos e as almas do purgatório. Pelas almas de José Valença Santana, Maria de São Pedro Santana, José Bento Santana, Antônio Valença Santana, Antônia Valença Gama, Maria Firme Valença, Rodrigo Campos, Josefa Valença Santana, João Valença Santana, Manuel Valença Santana, José Barbosa, Paulina Barbosa, Manuel Barbosa, Pedro Alexandrino Barbosa, Bento Barbosa, Rita Lúcia Santana, Maria Santana, José Luiz Nogueira, por todas as almas. Pelas almas de Valfrides Batista Ferreira, Raimundo Ramos, João Barreto, Francisco Campos, Josiel Celestino, Adelaide Vajão, Manuel Alves de Souza. Pelas almas de Josélia Andrade, Floranice Andrade, José Maurício Correia, Adelaide Vajão, do Vale, Sebastião Vajão, Antônio Damião Bezerra, pela saúde do senhor Edivaldo, pela saúde de Abraão. Pelas almas de Pedro José Andrade, Francisco Ribeiro Gama, Raimundo Gama, José Vital da Gama, Joel Andrade de Freitas, Alfredo Andrade de Freitas, Elza Gonçalves, Manuel Ribeiro Gama, Antônio Ribeiro Gama. Em ação de graça por todos os familiares de Adélia. Pelas almas de Matias Ribeiro da Silva, Alcino Freire. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, Dia dos Pais, gostaríamos de saudar todos os pais da nossa paróquia e aqueles que estão por trás das redes sociais. Pai, você me escolheu filho, e eu te fiz exemplo. Quem disse que por detrás daquela barba que nos arranha o rosto, não tem um coração moleque querendo brincar? Quem disse que por detrás daquela voz grossa, não tem um menino criativo querendo falar? Quem foi que falou que aquelas mãos grandes não sabem fazer carinho se o filho chorar? Quem foi que pensou que aqueles pés enormes não deslizam suave na calada da noite para o sono do filho velar? Quem é que achou que no fundo do peito largo e viril não tem um coração de pudim, quando o filho amado, com um sorriso largo, se põe a chamar? E quem foi que determinou que aquela pessoa de cabelos brancos não sabe da vida para querer me ensinar? Pai, você me escolheu filho, eu te fiz exemplo. Feliz Dia dos Pais. Irmãos e irmãs, celebrando o Dia do Senhor, enquanto navegamos no mar da vida, agitado pelas forças do mal presentes no mundo, o Senhor Jesus vem ao nosso encontro e em nosso socorro para nos encorajar
a enfrentar as tempestades que nos ameaçam. Como Pedro, nos disponhamos a ir também ao encontro do Senhor. Com o olhar fixo em Jesus, caminhemos sobre as águas do mar da vida. De pé, vamos acolher o nosso celebrante cantando. Antes que te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nasceste, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, irás onde enviar-te, o que eu mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje a Igreja celebra o 19º domingo do tempo comum, mas nesse mês de agosto também damos início no segundo domingo, no Dia dos Pais, à Semana da Família. Nesse dia de hoje somos convidados, enquanto igreja, a refletirmos sobre a igreja doméstica, na qual Deus colocou cada um de nós, que é a nossa família. A Semana da Família esse ano traz como tema: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que em nossa paróquia, ao longo dessa semana, viveremos momentos muito bonitos, enquanto família, para colocarmos em prática este tema da Semana da Família deste ano de 2020. Por isso eu peço a você que ao longo dessa semana, como intenção dessa missa está sendo rezada pelas famílias, mas também peço a você que coloque em suas orações todas as famílias do nosso país e do mundo inteiro. Essa missa também é rezada em intenção pela saúde de uma criança chamada Bernardo Loyola, que é filho de Uauá e está fazendo um tratamento de câncer. Também pela saúde de seu Edivaldo, que nos pede oração. Também pela saúde de seu Raimundo, do quebra-queixo, figura fiel aqui no Terço dos Homens e em muitas atividades de nossa igreja, que também se encontra doente. Também nessa Eucaristia de hoje, nós queremos rezar por seu José Maurício Correia, seu Doda, um dos pedreiros, o mestre de obra que construiu essa igreja e tantas outras por nossa diocese. Era funcionário da diocese e essa semana sofreu um infarto e se encontrou com Deus. Que Deus dê consolo à família. Também queremos rezar pela família colocamos como intenção nessa missa a Dona Adelaide Varjão, mãe de Messias, que nos ajuda na transmissão dessa rádio, dessa missa, trabalha na rádio, que faleceu essa semana. Também seu Sebastião Varjão e seu Antônio Damião Bezerra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconhecendo nossas fraquezas, peçamos que o Pai tenha de misericórdia de nós. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos,
tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Misericórdia, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores de coração contritos. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Misericórdia, Cristo, misericórdia. Senhor, que intercedei por nós junto do Pai das misericórdias. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Misericórdia, misericórdia, Senhor. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Entoemos o nosso hino de louvor. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens, por Ele amados. Cantemos glória, Senhor Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, vos damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, do Pai, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, acolhei a nossa súplica. Só vós sois os santos, do Pai à direita está. Tende piedade, tende piedade de nós. Só vós o Altíssimo, Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos escutar no silêncio da oração a palavra de Deus. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias,
Ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos e de minha raça. Eles são os israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ah,
encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre o mar em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, ainda estamos dentro do contexto da catequese de Jesus sobre o reino dos céus. Essa catequese que é tão pragmática na vida dos discípulos, porque a partir delas é que eles têm de entender qual é a missão. A missão não é ficar parado, a missão é pôr-se a caminho. E é isso que nós estamos vendo no Evangelho de hoje. Jesus que coloca os discípulos a caminho. Jesus que pede deles que não fiquem parados ali, após o grande sinal que ele acaba de realizar. Jesus que fica para despedir as multidões. Jesus que foge para o monte para buscar Deus, para rezar. É um evangelho muito rico de sentidos, porque coloca a missão da igreja, mas também coloca-nos dentro da dinâmica da missão do próprio Jesus. É interessante que tanto em Mateus como ele que usa do Evangelho de Marcos como base, como em Marcos, Jesus obriga os discípulos a entrarem na barca. Ele não vai com eles. Ele fica para despedir aquela imensa maioria de gente que ainda permanece ali, parece que ainda procurando alguma coisa. Em João diz que a multidão, no capítulo 6 do Evangelho de São João, que narra esse mesmo milagre, diz que a multidão quer fazer de Jesus rei. Por isso ele, percebendo, ele vai fugir para o monte. E bota os discípulos dentro do barco para que eles também não entrem nessa onda da euforia. Porque geralmente é assim. Quando a gente recebe de Deus uma grande graça ou busca dele um grande sinal e parece que recebendo esse sinal, a primeira coisa que a gente faz a partir do encontro é uma euforia sem tamanho.
Quem aqui nunca foi participar de um encontro e ao vir dele parecia que o coração estava saltitando, parecendo que aquilo ali nunca iria passar? Quem aqui que me vê ou que talvez me escute após uma missa, uma palavra de um pregador, ou após um encontro de determinados movimentos, a gente não sai desse encontro ou dessa celebração com um coração cheio do entusiasmo que parece que, Ave Maria, o céu nos visitou. Os discípulos estão embebidos desse sentimento, mas Jesus corta essa euforia pelo meio dizendo: entrem no barco, vão para outra região. Eles estão no barco, no lago de Tiberíades. É interessante, aqui também é o lago da Galileia. Imagine, é um lago que tem 21 quilômetros de comprimento, mais de 12 quilômetros de largura. É a maior fonte de água doce da Palestina. Esse lago é tão grande que os judeus vão chamá-lo de Mar da Galileia. Mas não é o mar, é um lago. É um lago enorme. Jesus agora obriga os discípulos a irem para a região de Tiberíades. Eles têm de atravessar o lago para poder chegar numa região que é até um pouco hostil à sua palavra. É dentro desse contexto que o evangelho que nós estamos escutando hoje está nos lançando. Tanta informação, não é? Mas aqui eu gostaria de partilhar com vocês apenas as informações que importam. E aqui eu gostaria de dizer a vocês, deixar para vocês 3 palavrinhas, como de costume. A primeira delas é obrigar. Jesus obriga os seus discípulos a entrarem no barco. A segunda delas é subir. Eita, que palavra que sempre volta. A segunda delas é subir. A terceira delas a terceira palavra, não a terceira delas, mas a terceira palavra é fé. Ter fé. Qual é a primeira palavra? Obrigar. Às vezes, minha gente, em nossa vida, após determinados acontecimentos, nós somos, após determinadas até experiências de Deus, nós somos obrigados a encarar a realidade. Quantas vezes você não vem para a igreja, assiste uma missa ou participa de um encontro, e quando chega em casa, a obrigação da vida em família parece que quer roubar tudo isso que a gente acabou de receber? Quantos de nós não busca a religião em busca de um alívio para os problemas, mas só que quando passa das portas das igrejas, pelas portas das igrejas em direção à casa, o problema está lá nos esperando? Jesus, no evangelho de hoje, obriga os discípulos a viverem uma experiência que eles não querem: partir sem o mestre. Veja bem, o mar no tempo de Jesus era sempre simbolizado como a força do mal. O mar era o lugar dos maus espíritos. Havia um demônio chamado Leviatã na mentalidade dos judeus, que ele devorava os navegantes. Então o homem só conseguia superar o mar a partir da força de Deus. Quando Jesus manda os discípulos entrarem no barco e irem para outra margem, que ele depois vai encontrá-los lá, eles têm de enfrentar esse medo. E veja bem, não é qualquer momento do dia que Jesus coloca os discípulos no barco. Jesus coloca os discípulos no barco, já estava provavelmente anoitecendo. Eles têm de navegar à noite. À noite é tão difícil navegar porque a gente não consegue enxergar o outro lado. Pensem vocês, era um lago muito grande. Eles precisam saber qual é o caminho para poder acertar o porto. E eles estão sozinhos, sem Jesus. Como é difícil navegar no barco de nossa vida quando a gente não percebe a presença do Mestre. Porque sempre que falta Jesus no barco da nossa vida, no barco da nossa família, que nessa semana da família deve viver o tema de servir ao Senhor,
Sempre que a gente quer servir a Deus, tirando Deus da história, o vento será contrário. Os discípulos, a barca que simboliza a igreja, sempre, se não tiver fé, vai encontrar o vento contrário e corre o risco de desanimar, se não perceber que o Mestre caminha conosco. Então esses discípulos que são obrigados a enfrentar o mar, quer dizer, a força do mal, não conseguem ir longe, porque não tem Jesus no barco. E é interessante que nesse barco que sofre dificuldade, tem alguém que sempre vem ao encontro: Jesus. Mas Jesus vai ao encontro da nossa fraqueza, porque Ele é um homem de oração. É isso que a gente vê no Evangelho de hoje. Jesus que termina de fazer um grande milagre, que talvez o povo queira fazê-lo dele um rei, ele foge e busca a oração. Porque apenas na oração é que a gente sabe que caminho seguir. Apenas a partir da oração é que sabemos qual decisões tomar diante da realidade que por vezes se impõe a nós. Jesus é aquele que busca nos momentos difíceis de sua vida a oração. É interessante que em Mateus, Jesus só vai ser apresentado orando aqui e no Getsêmani. No momento e nos dois momentos que Jesus está em oração no Evangelho de São Mateus, os discípulos vão ter de enfrentar uma grande dificuldade. No primeiro momento, Jesus entra em oração e os discípulos enfrentam o mar, que é contrário. No segundo momento, Jesus entra em oração e os discípulos vão ter de enfrentar a realidade da cruz. Parece que Jesus sabe quem o segue e sabe da fraqueza que cada um de nós carrega. Mas Ele é aquele que ora por nós. Por isso que a nossa vida, por mais agitado que seja o mar, por mais frágil que seja o barco, por mais difícil que seja o vento, nós não podemos desanimar. Temos alguém que nos vela de longe. Eu tenho um amigo que se tornou pai há alguns anos atrás, e ele disse que ele se descobriu pai na primeira gripe do filho. Por quê? Porque o menino pequeno, gripado, não consegue escarrar. Todo mundo sabe disso. Criança não cospe catarro, me perdoe a palavra. E ele disse que uma noite o filho ficou meio sufocado. Levaram o menino às pressas para o hospital. O menino ficou bom, trouxeram de volta. Deram nebulização, trouxeram de volta. E ele disse que depois disso o médico disse: olha, tem de botar ele de tal jeito, porque se ele não dormir assim, ele pode asfixiar durante a noite. Pronto. O médico roubou o sono desse pobre jovem pai. Ele diz: no outro dia eu não aguentava nem dar aula, porque eu passava a noite toda olhando para ver se o menino estava respirando. E ele disse que a grande surpresa da vida dele, é aqui que ele se torna pai, é que em uma manhã, ele com o menino ainda gripadinho assim no colo, o menino se engasga com a secreção. E ele não conta a conversa. O médico diz: ele se engasga porque ele não sabe escarrar. Ele foi lá, meteu a boca no nariz do menino, sugou o que tinha dentro e cuspiu. Pai, virou pai. Pai é aquele que faz coisas impossíveis, que vela durante a noite porque ama. Jesus aqui, que se afasta e reza, parece um pai zeloso, que reza pela família que está no barco e que precisa atravessar por um momento difícil, mas que ele não quer que atravesse sozinho. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo quando formos obrigados a entrar no barco de nossa vida e passarmos por situações difíceis. Quer que eu dê uma receita para superar qualquer situação que se apresente diante de nós? Suba o monte. É isso que a palavra de Deus nesse domingo também nos propõe. O profeta Elias vai sofrer uma grande ameaça de morte. A rainha Jezabel era a rainha, esposa do rei Acabe. Após um embate entre Elias e os sacerdotes de Baal, é quase que uma disputa entre o Deus de Israel e o Deus pagão. O Deus de Israel vence.
E essa vitória é tão grande que até os seus sacerdotes são passados a fio de espada. A rainha, ao saber que isso aconteceu, ameaça Elias de morte, e Elias então foge do Monte Carmelo até o Monte Horebe, quer dizer, atravessa o reino do sul e vai em direção ao deserto para no Monte Horebe se encontrar com Deus. Agora aqui, meu irmão, minha irmã, nesse subir do monte de Elias, vai acontecer fenômenos muito interessantes. O primeiro, ele desanima pelo caminho, dorme, quer morrer, e Deus envia seus anjos que lhe dão pão para que ele tenha força para continuar a viagem. Depois, chegando no monte, Elias entra na gruta e ali vai esperar que Deus vai passar. Deus vai passar de fato. É essa passagem que nós estamos ouvindo na primeira leitura de hoje do livro dos Reis. Mas Deus passa de um jeito que Elias não estava adaptado a ver. Veja bem, quando Deus descia no Israel antigo, geralmente se chamava de uma grande teofania. O que é isso? O monte estremecia, saía do monte labaredas, cortava-se raios e trovões. É a presença de Deus que descia do céu como um Deus tremendo e terrível e vinha visitar o homem. Essa imagem de Deus que desce no Israel antigo era uma imagem pavorosa. Enchia os homens porque se colocam diante de uma realidade tão grande que enchia o seu coração de medo. Elias sobe mais uma vez o monte para que Deus desça ao seu encontro e lhe diga o que ele precisa fazer diante de sua vida que está sendo colocada em risco por meio do poder político do seu tempo. E de repente começa a acontecer tudo que aparentemente eram os sinais de Deus no Israel antigo. Vem um vento forte que parte as rochas, Elias olha e ali não está Deus. Vem um fogo abrasador que tudo consome, Elias olha, ali não está Deus. Corta-se relâmpagos, Elias observa, ali não está Deus. E de repente vem uma brisa, e Deus está nessa brisa suave. E a partir da brisa vai acontecer o diálogo. O que eu quero te dizer com essa profecia de Elias nessa noite de hoje, com esse fato que acontece na vida de Elias? Às vezes nós também, quando estamos passando por grandes dificuldades, quando somos obrigados a entrar no nosso barquinho e atravessar o mar, a gente tende a querer buscar Deus em sinais extraordinários, em grandes milagres, em grandes acontecimentos que possam encher a nossa vida da esperança. Mas sabe qual é a desgraça desses grandes sinais? É que eles nunca permanecem. Sabe qual é a desgraça das vezes sentir um frenesi na alma? É que esse frenesi nunca dura mais de um dia. Mas sabe qual é a graça de viver uma experiência verdadeira de Deus, mesmo no sofrimento? É que uma simples brisa nos lembra que Ele não nos abandona. Como é bonito descobrir Deus nas coisas simples. Apenas quem descobre Deus nas coisas simples o encontra no monte, o encontra na subida. Apenas quem descobre Deus nas coisas simples não desanima quando o sofrimento visita, mas encontra em todo afago, aparente ou até escondido, o afago e o cuidado de Deus. Mas para isso é necessário ter fé. E o que é ter fé, padre? Ter fé é acreditar contra toda vã esperança. Ter fé é se manter de pé, mesmo quando o mar se manifesta contra nós. Ter fé é não desanimar, mesmo quando o vento é contrário. É isso que Jesus pede de sua igreja, personificada agora naquele barquinho que anda contra o vento e na pessoa daquele que deve a conduzir, que é Pedro. Os discípulos que estão no mar, nadando, navegando com o vento contrário, estão com medo. Mas apenas uma coisa vence o medo: uma fé que não desanima diante das tribulações. E veja bem, meu irmão, minha irmã,
Pedro não é um homem que não tem fé, ele é um homem de fé. Veja, ele não está pondo Jesus à prova no evangelho de hoje. Ele olha os discípulos quando veem um vulto no meio do mar. Imagina o que é isso. Você está com um mar que é contrário. Ali dizem que tem um demônio. E de repente, no meio do mar, aparece um vulto branco. Você vai gritar ou não vai, Vandinho? Vai. O povo de antigamente dizia, se tiver não sei o que pronto, se caga todinho. Porque vai. Dá medo. Então os discípulos, quando veem Jesus andando sobre as águas no meio do mar, começam a gritar com medo. E Jesus, olhando aquele pavor, diz uma palavra para mim e para você, que diante dessa realidade de pandemia, também por vezes somos tomados pelo medo. Coragem, não tenham medo, sou eu. E diante dessa palavra é que nós iremos ver a reação de Pedro. Ele não põe em dúvidas, mas de longe ele olha e diz, Senhor, se és tu, me mande aí caminhando sobre a água. Ele sabe que se for Jesus, vai ser possível ele caminhar sobre a água. E ele olha para Jesus e Jesus diz, venha. E ele começa a caminhar sobre as águas. É interessante esse primeiro momento dessa ação de Jesus. Pedro caminha sobre as águas de fato. Ele está olhando para Jesus e consegue caminhar sobre as águas. Mas chega um dado momento do percurso que Pedro é movido por tudo aquilo que move a cada um de nós no nosso dia a dia. Quando queremos trilhar um caminho com Deus, dificilmente a gente mantém os olhos fixos no Senhor. Temos por vezes a tentação de olhar para o lado. Pedro olha para o lado e vê o quê? A escuridão da noite, o mar revolto e o vento. E ele se enche de pavor e afunda, porque deixa de olhar para Jesus. E quando ele começa a afundar, ele grita, Senhor, salva-me. Ele já não põe em dúvida que quem está caminhando sobre as águas é Jesus. Ele confia que ele é capaz de salvá-lo. Senhor, salva-me. E diz o Evangelho que Jesus vai estender a mão e vai ajudá-lo. É interessante isso. Jesus que o ajuda, parece que ele não tira, mas ele só dá a mão para que ele não se afogue. A ajuda mesmo vai vir é do barco, é da comunidade de fé, que vai acolher a Pedro e a Jesus. E quando essa comunidade acolhe Jesus, o vento para. O que é que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, com isso? Às vezes na nossa caminhada de fé, nós também afundamos. Mas nessa noite de hoje, Jesus faz um convite a mim e a você. Não seja fraco na fé. Não duvide daquele que caminha conosco. A noite está escura, não tenha medo, ele é luz. O vento é contrário, não tenha medo, ele é Senhor do vento e do tempo. O mar está revolto, não tenha medo, ele domina o mal. Você só precisa de uma coisa: ter fé. Acredite, o Senhor não nos abandona à própria sorte nessa nossa peregrinação por esse mundo. Ele caminha conosco, porque Ele é como um pai amoroso. Por isso você, pai, que me escuta nesta noite, se quiser saber como ser um bom pai, seja como Jesus. Entenda que seus filhos, em determinados momentos, vão cair e vão afundar. Eles não precisam de um juiz que os julgue. Eles precisam de um pai que lhes estenda a mão. Se você, pai, quer ser um bom pai, entenda que na maioria das vezes, na sua barquinha que é sua família, você vai enfrentar ventos contrários. Mas não tenha medo.
Porque se você serve ao Senhor, se sua casa serve ao Senhor, o vento pode até ser contrário, mas você sempre conduzirá sua família a um porto seguro. Você, pai que me escuta, que quer ser, se quiser ser um bom pai, seja um homem de oração. Eu pergunto a você que me escuta, quantas vezes o seu filho já lhe viu rezando? A sua filha já lhe viu rezando? Quantas vezes? Se você me disser muitas, você está no caminho de ser um bom pai. Mas se você tiver na sua mente que seus filhos nunca lhe viram rezando, tenha medo. Porque provavelmente eles já lhe viram fazendo outras coisas que você não deveria fazer. Porque eu posso mudar essa pergunta e lhe fazer: quantas vezes o seu filho já lhe viu bebendo? Quantas vezes o seu filho já lhe viu torcendo por um time de futebol? Quantas vezes o seu filho já lhe viu em festa? Tudo isso é bom. Mas se não tiver exemplo também que a vida só tem sentido essas alegrias se tiver Cristo, você não é um bom pai. Você é um bom colega, é um bom amigo, mas não é pai. E corre o risco de, no final de sua vida, ser tratado como um palhaço. O que é um palhaço? Aquele que ninguém leva a sério. Por isso, pai que me escuta e que me assiste por meio da internet, seja um pai como Jesus. Como Jesus, que nos revela o rosto verdadeiro do Pai que é Deus. Seja alguém que não é desanimado pelas circunstâncias, mas que tem fé, mesmo quando o vento é contrário. Aqui eu gostaria de concluir pedindo a você, pai, nesse começo da semana, que você faça em sua casa aquilo que nós iremos meditar ao longo dessa semana da família. Faça com que sua casa sirva ao Senhor. Não importa se seu vizinho, se seu amigo, se seu irmão não faz, mas faça com fé. Diga nesse momento para a sua família e para o seu coração diante de Deus: não importa os outros, mas nós serviremos ao Senhor. Não importa se o vizinho não faz, mas eu vou servir ao Senhor. E como é, padre, que eu posso servir ao Senhor? Simplesmente sendo um testemunho. E como é, padre, que eu posso ser um testemunho? Com simples exemplos de começar a rezar. Reze. Por que eu estou te dizendo isso? Porque é muito comum em uma casa os filhos verem as mães rezando. Mas é muito difícil encontrar um pai que reza. Por que isso, padre? Porque na nossa cultura do sertão disseram que rezar não era coisa de homem. Na nossa cultura do sertão, um homem que reza, ele não é visto como um machão. Mas sabe qual é o problema dos machões? No primeiro probleminha que aparece, eles viram os meninos. Basta uma dor na unha, que chora que só um moleque barrigudo. Todo machão, basta passar pelo desemprego, pelo sofrimento, que corre para debaixo da saia dos pais, como se fosse um menino de 10 anos. E era tão machão. Mas todo homem de oração, não. Quando enfrenta a adversidade e o sofrimento, se mantém de pé. Um exemplo bonito de um homem de fé que eu já vi em Canudos foi seu Estevão, que hoje Deus o acolhe na Santa Glória. Um homem consumido por um câncer em cima da cama, que só tinha pele e osso. E quando perguntado, faltou Deus, seu Estevão, ele levanta a mão e diz: isso não me falta, a fé não me falta. Olha que testemunho bonito. Um bom pai, que dá um testemunho a um padre, que nessa hora se torna filho. Como eu peço a Deus que na minha hora última e derradeira ele não me falte. Não me falte a fé para encontrá-lo mesmo em cima de uma cama. Não me falte a esperança de saber que tudo aqui é passageiro, mas que ele me encontrará. Não me falte o amor
de até no último suspiro ser um suspiro dizendo: Senhor, eu te amo. Você quer ser um bom pai? Seja um bom exemplo. Um bom pai é alguém que o filho olha e enxerga como um bom exemplo. Que Deus nos ajude a colocarmos isso em prática, porque somente assim, mesmo sendo obrigados a enfrentarmos a adversidade, nós encontraremos no sofrimento o lugar do monte, do encontro com Deus. E nesse encontro, e a partir dele, teremos fé para vencer esse mundo. Tenha fé, não tenha medo. Ele caminha conosco. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Ajuda. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Você que está em casa, cante junto. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Cante com fé, você que está em casa. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão nas mãos do meu Senhor que acalma o mar. Que esse Senhor que acalma o mar de nossa vida, que abranda a tempestade e dá força para o nosso barquinho atravessar, nos ajude, nos acompanhe e nos fortaleça com o dom da fé, hoje e sempre. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor com confiança as nossas preces. A cada prece todos respondem: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Protegei a vossa igreja, Senhor, diante das tempestades deste mundo, para que nunca perca o olhar voltado ao vosso Cristo. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei os pais, sustentai aqueles que estão enfermos, desempregados e abandonados, e dai o descanso eterno aos pais que fizeram a sua Páscoa definitiva. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela vossa força,
Dai coragem às pessoas que estão perdendo a esperança e a fé. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela família de Micaela, que é lá do Bendegó, que por esses dias estão vivendo a experiência da perda do pai, mais uma vítima entre as 100 mil vítimas da Covid-19 em nosso país. Para que eles encontrem nessa noite de hoje o conforto que nasce da esperança do ressuscitado, mas também que encontrem no carinho dos verdadeiros amigos a brisa suave de Deus que não nos abandona, independente do sofrimento. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isto te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Numa noite de suor, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear. A tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um novo mar. E sobre muitos corações a tua rede lançará. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e será servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações ao alto. nós. Nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso É Deus. nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reuniu um povo santo em vosso louvor. Estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 santo é o Senhor, a Ele toda a glória, a Ele o louvor. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana ao Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, a Ele toda a glória, a Ele o louvor. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana ao Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, Josué Maurício Correia, Adelaide Varjão, Sebastião Varjão e Antônio Damião, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. E lembrai-vos também dos nossos outros irmãos e irmãs, cujos nomes foram citados no início desta missa, que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. De Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno em que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que
partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, iremos dar início esta semana, demos início hoje à Semana da Família. Então, ao longo dessa semana, a nossa paróquia viverá momentos bonitos. Amanhã teremos a celebração da palavra, sendo transmitida a partir das 19 horas, 18? Das 18 horas aqui na Igreja Matriz. Na terça-feira vai se dando sequência às mesmas atividades. Terça-feira terá o segundo dia de encontro da pastoral familiar, com terço, não é isso? Na quarta-feira teremos a celebração da Santa Missa às 18 horas aqui, também dentro do tema da família. Na quinta-feira teremos adoração, então a adoração será direcionada ao sentido da Semana da Família. Na sexta-feira, às 3 horas da tarde, teremos o texto da misericórdia. E no sábado teremos um momento de louvor aqui, sendo transmitido pela internet. Todos somos convidados a participar. Vai ser às 18 horas esse momento? No sábado. Então também será transmitido, eu acho que o nosso programa vai até o sábado na rádio, não? Então será provavelmente transmitido pela rádio esse momento de louvor. Tá certo? Eu gostaria de agradecer imensamente à Rádio Atividade FM que nos cede esse espaço para transmitirmos a Santa Missa e assim ser possível que a palavra de Deus chegue até a sua casa. Hoje é o segundo domingo do mês. Na nossa paróquia nós temos a experiência da partilha do dízimo. Eu sempre me esqueço de falar isso numa missa antes e às vezes me esqueço até no dia da celebração da Semana do Dízimo. Mas Dona Dilma está me olhando com um olhar pidão, então eu me recordei hoje e peço a você, as nossas entradas estão tendo uma queda um pouco considerável. Reze por nós. Reze para que essa paróquia se torne cada vez mais sustentável. Não estamos devendo nada, mas precisamos de alguma coisa para podermos respirar e até ajudar muitas pessoas que batem a nossa porta pedindo o nosso apoio. Então, se você puder, nos ajude financeiramente. Se não puder, reze por nós, que essa é a maior riqueza que você poderia compartilhar conosco. A sua oração. A oração acalma o mar, vence a tempestade e nos faz atravessar qualquer dificuldade que a nossa vida enfrente. O tema, pode entregar aqui. Este ano será da Semana da Família, Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, que é do livro do profeta Josué, no capítulo 24, versículo 15, do livro de Josué. É uma
fala do próprio Josué, quando assume a terra prometida, ele olha para os seus contemporâneos e diz: vocês façam o que vocês quiserem, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, que essa palavra também nos ilumine e nos ajude ao longo dessa semana da família. Tá certo? Vamos, vocês que estão aí em casa, que tem o pai do lado, vamos pedir que Deus abençoe a sua família e, de modo particular, esse pai que está aí do lado. Erga a sua mão direita para ele e cante junto. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém, amém, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Você que é pai, inclina um pouquinho sua cabeça nesse momento para receber a bênção de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, ilumine o seu trabalho, lhe dê forças para, no barco de sua casa, atravessar qualquer tempestade que se levante contra a sua família. Que a presença de Cristo seja conforto na hora do sofrimento e esperança na hora das dificuldades. Que nunca te falte a capacidade de ser um sinal do Pai Nosso e de trazer à tua mesa o pão que também deve ser de todos. Que a bênção de Deus recaia sobre o teu lar e permaneça para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecer em paz. Um bom domingo. Que o Deus da paz sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Deus, olhai pelo chefe de cada família. Abençoai o seu lar com saúde, amor e união. No trabalho mostrai o caminho da prosperidade, conservando a simplicidade em seu coração. Deus, livrai todo pai dos perigos da vida. Que ele saia e volte pra casa sem nada sofrer. Que no pranto, suor dos momentos amargos e tristes, vossa mão poderosa ele sinta a lhe proteger. Deus, olhai por todos os pais, são vossas imagens na terra, por eles nos abençoai. Deus, nos filhos dos pais coroai essa melhor recompensa, também para vós, pais dos pais. Deus, olhai por todos os pais, são vossas imagens na terra, por eles nos abençoai. Deus, nos filhos dos pais coroais essa melhor recompensa, também para vós, pais